Olá, para você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 31 de agosto de 2022 e esse vídeo tem a intenção de mostrar para você como anda a perseguição aos cristãos no nosso país. Ontem saiu a seguinte reportagem no portal de notícias G1. Ministério Público decide apurar distribuição de livros na Polícia Rodoviária Federal com recomendação de leitura da Bíblia. Na parte de baixo dessa reportagem chamativa estava escrito assim: cartilha gerou incômodo em servidores. Ministério Público Federal viu indícios de afronta à Constituição. Lá diz que quem revelou essa distribuição dessa cartilha dentro da Polícia Rodoviária Federal foi a Globo News, ou seja, vinculada à Globo. Na semana passada, a Globo News lançou essa reportagem e depois, por meio dessa reportagem, o Ministério Público Federal decidiu investigar, pois ele acha que há aí um confronto, há alguma intenção de ferir o princípio do Estado laico no nosso país. Isso é uma tremenda baboseira, isso é uma tremenda bobagem. O Estado laico ele não impede que a religião seja ofertada para outras pessoas. Ela impede sim que o Estado determine qual é a religião oficial, e isso não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que o Pão Diário, que é uma conhecida instituição, uma organização que faz pequenos livros de devocionais, temáticas geralmente, eles lançam pão diário para servidores públicos, pão diário para militares ou para agentes da segurança pública, e agora eles lançaram um especial sobre a Polícia Federal em comemoração aos 94 anos da Polícia Rodoviária Federal no nosso país. E foram e distribuíram no local da Polícia Rodoviária Federal. E aí vieram esses ataques. Esses ataques não têm fundamento nenhum, exceto o fundamento de querer perseguir aqueles que tentam distribuir ou fazer algum bem para as carreiras policiais ou qualquer outro tipo. Se você se recorda, os gideões ficaram muito famosos por distribuir novos testamentos em presídios, hospitais, escolas, faculdades, etc. E o Pão Diário faz um trabalho bem parecido. É público e notório que a leitura bíblica, inclusive ela é recomendada aqui na devocional do Pão Diário, é público e notório que a leitura da Bíblia para aqueles que, mesmo aqueles que não acreditam que ela seja a palavra de Deus, mesmo para aqueles que só apenas leiam como um livro comum, um livro de sabedoria e obedecem aquilo que está escrito lá, melhoram a sua vida, melhoram a ansiedade, diminuem tentativas de suicídio, melhoram problemas relacionados à depressão, entre vários outros problemas. Várias pesquisas apontam nesse sentido. Dentro do militarismo, nós temos a figura do capelão. O capelão é aquele que vai promover a saúde física, mental e espiritual daqueles militares. Então está se expandindo a capelania em diversos outros setores da sociedade. Eu já gravei um vídeo sobre isso, de um livro que trata desse assunto. Então, capelania hospitalar, capelania em presídio, capelania com pessoas de rua e assim por diante. Dentro da capelania militar, nós temos representantes da Igreja Católica e Evangélica. Por quê? Porque é a maior parte da população. Simples assim. Inclusive, a evangélica começou depois, a capelania militar começou depois. E nas forças auxiliares também funciona dessa maneira. E nós temos aí algumas figuras interessantes que surgiram mais recente, como os PMs de Cristo. Na Polícia Civil também tem algo parecido, na Polícia Rodoviária também e assim por diante. Então você vê, quando aparece alguém querendo fazer o bem para melhorar a qualidade de vida dos policiais rodoviários federais, nesse caso, vem a mídia, Globo, para variar, metendo pau, e com isso faz com que o Ministério Público haja de uma maneira muito perigosa, porque ele vai querer coibir que outros responsáveis dentro da polícia, por exemplo, outros superintendentes, etc., proíbam que se faça a mesma coisa, porque ele não quer ter dor de cabeça. Porque agora a Polícia Rodoviária Federal vai ter que se explicar para o Ministério Público. E assim eles vão pressionando por meio de processos judiciais, por meio dessas investidas do Ministério Público e assim por diante. Eu anotei só mais alguns dados aqui a respeito disso que eu queria comentar. Lá na reportagem ele fala a respeito de que alguns servidores se sentiram incomodados com a distribuição do pão diário, lembrando que ninguém era obrigado a receber o pão diário e ninguém era obrigado a ler e muito menos cumprir aquilo que estava ali. Recebia quem queria. Tanto é que o MPF
lançou uma nota dizendo que ninguém reclamou na ouvidoria a respeito disso. Lógico, ninguém em sã consciência faria isso. Então, eles lançam, alguns servidores se sentiram incomodados, como se fosse a corporação inteira, mas na verdade não foi. Desculpa, entrou um pó aqui na minha garganta. Aí depois ele falou a respeito de que o Jair Bolsonaro tem essa pauta relacionada à religião, tentando fazer com que você pense que essa distribuição desse material dentro da Polícia Rodoviária tem a ver com a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que não tem nada a ver. A distribuição dessas devocionais eram feitas muito antes do Jair Bolsonaro aparecer no cenário político. Não é coisa nova, da mesma forma como eu falei a respeito dos Gideões, que é muito mais antigo. Então, não tem nada a ver. Depois, fala que o MPF viu alguma possibilidade dessa distribuição estar ferindo o artigo 19 da Constituição Federal. Porém, se você for ler lá o artigo 19 da nossa Constituição, diz lá que é vedado à União, Estados, municípios, estabelecer culto. Ou seja, o Estado obrigar. Então, eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, então o Estado vem e fala, ó, para você trabalhar aqui, você tem que ser cristão, você tem que ser católico, você tem que ser evangélico, etc. Não é isso o que aconteceu. Então, não tem afronta ao artigo 19 da Constituição. E ele sabe disso, o promotor não é nenhum tapado, ele sabe. Mas, como eu falei, ele aproveita para entrar com essa ação para evitar que outras pessoas ou outras instituições sigam o mesmo exemplo e parem de fazer o que estão fazendo, distribuir o pão diário, que é um alimento espiritual. Depois ele fala a respeito do Estado laico e que cada um tem a possibilidade de escolher a crença que quer. E isso não foi barrado. Ninguém falou, como eu já disse, que você é obrigado a seguir aquilo que está ali. E o livro ele recomenda a leitura sim da Bíblia, afinal é um material produzido por cristãos. E o cristão, para o cristão, a Bíblia é sua única regra de fé e prática. E se você ler e obedecer, você vai ter melhorias, você vai ter benefícios na sua vida, tanto espirituais, mas que também repercutem no material, no físico, no mental e assim por diante. Então, está aqui mais um registro dessa perseguição ainda incipiente no nosso país, mas que pode vir a se agravar cada dia mais. Então nós temos que ficar atentos com relação a isso, nós temos que ficar atentos com tudo que vem da Globo, porque ela traz uma destruição muito forte no nosso país, graças a Deus que ela não tem mais o poder que tinha antes, o poder de convencimento que ela tinha até um tempo atrás. Caiu muito a audiência dela e eu espero que continue caindo até que ela deixe de existir. Essa é a minha opinião, um forte abraço e até a próxima.